Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia, ouvintes. Que grande dia hoje para nós, não é, Heisen? Isso. Nós e os nossos ouvintes. 66 anos da Rádio Eldorado, prestando um excelente serviço à população com músicas fantásticas e agora também nos últimos anos caprichando no noticiário nacional e o noticiário de São Paulo. Parabéns, Rádio Eldorado, e parabéns também ao nosso Estadão. 146 anos. Olha, pouca gente sabe disso, mas é a minha terceira vez no Estadão. Eu já fui colunista na primeira vez, colunista na segunda vez e estou sendo colunista pela terceira vez no Estadão, com muito, muito prazer. É um jornal sóbrio, um jornal corajoso, um jornal que capricha na notícia e na forma de transmitir a notícia, com um texto impecável, com um cuidado impecável, e isso tudo é muito bom para a democracia brasileira. A democracia brasileira que foi atacada vilmente no dia 8 de janeiro de 2023. E o Estadão estava ali na linha de frente na defesa da nossa democracia. Viva o Estadão, viva a Rádio Eldorado. E Heisen, parabéns para você, parabéns para a nossa Carolina Herculin, para a nossa super equipe que tem a honra e o prazer de trabalhar em dois órgãos de comunicação tão importantes para o nosso Brasil. Obrigado, Eliane. Agradeço o nome de toda a equipe, dos ouvintes, mas parabéns também para você, né, fazendo parte dessa história duplamente aqui também. Bom, vamos começar. Você falou dos ataques de 8 de janeiro, a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Vamos começar falando dessa briga interna, disputas internas dentro lá do PT. Teve um diz que me diz agora mais recente entre a presidente Gleisi Hoffmann e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Pois 2023 foi marcado por uma disputa entre o Fernando Haddad, que é nada mais nada menos do que o ministro mais importante do governo Lula, e o PT e a presidente do PT, particularmente a Gleisi Hoffmann. Desde o início do governo, já lá em janeiro, fevereiro de 2023, né, o PT e o Haddad se digladiavam por causa da desoneração dos combustíveis. Isso depois evoluiu para uma disputa também por causa da meta da inflação, porque o PT achava que, meta de inflação, o teto da meta de gastos, né, que era assim, muito importante, super importante para o Haddad, mas nem tanto para o PT. No fim, teve aquela pressão contra o Banco Central. Claro que o Haddad era contra os juros estratosféricos, mas ele não particularizou isso em torno do presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto. Mas a Gleisi Hoffmann e o PT e o próprio Lula, sim, batendo diretamente no presidente do Banco Central, enquanto o Haddad suava frio para negociar com o próprio Banco Central. E, por fim, tem essa questão do déficit zero, né, Heisen e ouvintes, porque o Haddad não abre mão do déficit zero. Todo mundo sabe que vai ser muito difícil, tanto fora quanto dentro do governo, todo mundo sabe que é muito difícil, mas é importante para a estratégia do Haddad mostrar o empenho, a força, a energia para tentar o déficit zero. E o que a Gleisi Hoffmann diz? Que besteira isso, déficit zero não leva a nada,
né? E o Haddad tendo que dar aula de economia para a Gleice, para o PT. O PT e a Gleice têm tropa, porque eles têm, inclusive, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, instalado dentro do Palácio do Planalto, fazendo o jogo deles. Tem também o líder do PT na Câmara, que é o deputado Zeca Dirceu, tem o Lindbergh Faria, que também entra muito firmemente nessa guerra. E o Haddad pode não ter tropa dentro do partido, dentro do governo abertamente, mas tem na sociedade, no mercado, no mundo empresarial, na academia, enfim, estão se digladiando porque o PT tem uma visão antiquada da economia, com aquela coisa de um pouco de inflação não faz mal, tem que gastar, 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 e o Haddad preza muito os indicadores macroeconômicos. Bem, isso é do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, tem aí a eleição municipal em 2024 e o PT está em 10º lugar no ranking de prefeituras. Então o PT quer jogar tudo para melhorar o seu status ali municipal e quer gastos com o apoio do governo federal, e o Haddad diz não, o Haddad está se esforçando para arrecadar, né, para aumentar a arrecadação e espera que eles reduzam os gastos, né, o governo reduza os gastos. E por fim, tem uma questão que é do futuro, mas é do passado também, que é a disputa entre Gleice e Haddad dentro do próprio PT em torno de 2030. Em 2018, os dois já eram os nomes possíveis para substituir o Lula como candidato do PT. Acabou sendo o Haddad. E 2030, essa disputa poderá se repetir. Quem será o nome do PT e do Lula para a eleição presidencial de 2030? Bem, é ruim, mas o que fazer? Eu acho que foi uma guerra em 2023 e será novamente uma guerra em 2024. Pois, com certeza, nem começou ainda o ano. Eliane, e nesse ano também, que é um ano de eleição, aquele ano que tradicionalmente a Câmara e o Senado tem mais uma concentração de trabalho no primeiro semestre do que no segundo, a pauta econômica está forte e o ministro Haddad está no foco também. Com certeza, né? A pauta do Congresso em 2023 foi fortemente econômica e em 2024 será novamente fortemente econômica, né? Você tem a regulamentação da reforma tributária, que não é simples. Assim como a reforma não era simples, a regulamentação também não. Então, os próprios tetos dos dois novos impostos, o imposto federal e o imposto estadual e municipal, o Congresso precisa definir, né, esses índices. E também a questão do fundo, e também fundo de participação, e também o comitê gestor desse fundo, que põe em oposição não apenas os estados, mas as regiões do país. Isso é uma questão super importante. Já abre o ano com a questão da desoneração da folha de salários, né, que opõe o governo ao Congresso. Enfim, tem muita coisa pela frente, mas como o próprio Haddad lembra, em ano eleitoral como esse, o Congresso só atua assim para valer no primeiro semestre. Segundo semestre vai todo mundo fazer campanha nos seus estados e nas suas cidades. Então o próprio Haddad começa a jogar a toalha da segunda parte da reforma tributária. Até agora você teve a parte a parte geral, e agora você precisa discutir a reforma tributária na questão da renda, né, do imposto de renda,
que é outro vespeiro. Então, Haddad continua no centro e tentando buscar apoio do PT. Mas o PT parece que não quer ajudar muito, não. O PT prefere se ajudar. Bom, Helene, ontem nós ouvimos aqui Ricardo Capelli, que está como interino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, falando do esquema de segurança para o 8 de janeiro em Brasília, e é hoje a reunião dele com a vice-governadora aí do Distrito Federal. O que se espera, hein, Eliane? Pois é, essa reunião está marcada para as 2 horas da tarde, conforme o ministro Capelli nos anunciou ontem. E, primeiro, vai ter uma entrega grande de veículos, de drones, de armamento e de munições para a segurança do Distrito Federal. Por quê? Porque a segurança do Distrito Federal é que é responsável pela segurança dos 3 poderes. Quem cuida da segurança, e o Capelli ontem estava falando, né, a dinheirama que a União gasta com o governo federal para que o governo federal assuma essa responsabilidade, e foi exatamente o governo do Distrito Federal que deixou a coisa correr solta no 8 de janeiro de 2023. Aliás, não apenas deixou correr solta, porque há indícios e há investigações de que o governo do Distrito Federal simplesmente participava da tentativa de golpe, né? É isso que está sendo investigado pela Polícia Federal. Inclusive, o então secretário de Segurança, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, inclusive foi preso, né, e era um dos pivôs dessa história toda do golpe. E agora, nessa simbologia de que as relações institucionais entre o governo federal e o governo do Distrito Federal voltam à normalidade, vai ter essa entrega toda. E também a discussão dos preparativos para a festança do 8 de janeiro. O Lula quer uma coisa grandiosa, quer governadores, em Brasília, aliás, os governadores bolsonaristas alegaram que estão fora, que estão de licença, que estão tirando férias, etc., para não vir. Mas o governo convidou os governadores, está prevista aí a participação dos presidentes dos 3 poderes, ou seja, judiciário, legislativo e o próprio Lula do executivo, marcando o momento não do golpe, mas marcando sim a resistência muito forte, enérgica da democracia no Brasil. Então, esse encontro de hoje do Capelli com a Celina Leão marca uma nova era, assim, de relações e de democracia no Brasil. Golpe nunca mais, Raíssen. Muito bem. E Eliane, para a gente fechar um assunto aqui de São Paulo que está dando o que falar, porque tem até uma questão nacional envolvida. O governador Tarcísio de Freitas não era muito fã daquele programa que veio lá do governo Dória, Rodrigo Garcia também, de instalação de câmeras nos uniformes dos policiais, e agora diz que não vai mais fazer esse tipo de investimento. Pode parar no Supremo essa história, porque a do Rio já parou, né? Pois é, não é? O Tarcísio Gomes de Freitas ficou muito dúbio em relação a esse programa das câmeras. Ora a favor, ora contra, ora a favor, ora contra. Quando ele pensa e age tecnicamente, ele age a favor das câmeras. Por quê? Porque as estatísticas mostram que houve uma queda muito significativa de mortes em operações policiais com o uso das câmeras nos uniformes, que, como você disse, foi iniciado no governo João Dória. Então, as estatísticas indicam que o programa cumpre a sua função de ser efetivo para a sociedade, para o cidadão e a cidadã, e também para o policial que se comporta devidamente, né? É uma questão de justiça e de salvar vidas.
né? Ontem, várias entidades se uniram no manifesto dizendo que só em 2023 114 mortes foram evitadas em função da Câmara. Mas quando o Tarcísio Gomes de Freitas pensa politicamente, ele decide falar para o eleitorado bolsonarista, que é aquele eleitorado que tende para bandido morto, bandido bom é bandido morto, né? Ou seja, não é questão de justiça, é uma questão de vingança, de intolerância, né? Então, essa questão, como você disse, tende sim a parar no Supremo Tribunal Federal. Aliás, em setembro, a primeira instância em São Paulo tomou uma decisão e agora o TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça, tomou uma decisão em contrário. Uma obriga o uso, outra desobriga o uso das câmeras. Logo, isso vai acabar no Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo usar as estatísticas, né, aliás, que não são só brasileiras, vai decidir o seguinte, que a polícia e o cidadão e a cidadã de São Paulo têm sim o direito de ter as câmeras de segurança que evitam abusos e mortes.